Hoje discutiremos a esquizofrenia no ponto de vista comportamentalista. Esse tema foi sugerido pela Elisane Silva, que quer uma explanação de como a análise do comportamento explica casos de esquizofrenia, que é uma condição caracterizada principalmente pela presença de alucinações, delírios e discurso desorganizado. Muitos fatores contribuem nesses casos, mas podemos dar destaque para a história de vida e a genética do sujeito, que colaboram para que ocorra um aumento na disponibilidade de uma substância chamada dopamina no cérebro. A combinação desta variável química com outras variáveis do contexto altera a maneira como o organismo responde ao meio, principalmente no que diz respeito ao comportamento perceptivo e ao comportamento verbal. E a análise do comportamento parte do princípio de que qualquer atividade comportamental deve ser explicada pelo detalhamento das variáveis com as quais ela se relaciona. Então vamos detalhar um pouco o funcionamento das respostas de alucinar e de delirar. Vamos começar pelas alucinações, que são percepções alteradas e que não correspondem ao que de fato está disponível para o organismo perceber. É quando, por exemplo, o indivíduo vê uma árvore quando não há uma árvore disponível para ser vista, ou quando ouve vozes quando não há vozes disponíveis para serem ouvidas. Mas para entendermos isso, precisamos do conceito de visão condicionada, que é uma habilidade comum a todas as pessoas e que se desenvolve conforme participamos de situações que associam de maneira consistente o nosso repertório perceptivo ao repertório verbal. Isso torna as pessoas capazes de executar a atividade da imaginação, especialmente quando escutam uma história ou quando se lembram de alguma coisa. E você pode imaginar cenas muito complexas se elas forem compostas por elementos aos quais você já se expôs direta ou indiretamente. Geralmente, as pessoas conseguem diferenciar uma percepção condicionada daquela que é produzida pela presença acessível do objeto. Mas quando se trata de uma alucinação, o indivíduo não consegue diferenciar, porque nesses casos a resposta perceptiva condicionada ocorre muito intensamente devido aos desequilíbrios químicos no cérebro. E elas costumam ocorrer em momentos de sobrecarga de estresse e frequentemente apresentam elementos fictícios narrados em mitos, religiões, filmes e também em outros moldes da cultura geral ao qual o sujeito se expôs. E as reações das outras pessoas, na forma de atenção ou de diminuição de exigências, podem fortalecer e modelar alucinações simples até elas se transformarem em uma percepção condicionada complexa. É por isso que é bastante difícil para o indivíduo o processo de descobrir que aquilo que ele vê nas suas alucinações não corresponde ao que de fato ocorre no seu cotidiano. Vamos agora detalhar o delírio, que é uma crença intensa e que não é condizente com a situação concreta vivida pelo indivíduo, como por exemplo, dizer que tem a força de Hércules, ou que é um milionário, ou que é perseguido pelo FBI. Tecnicamente, um delírio é um tipo exagerado de autoinstrução e pode deixar o sujeito insensível para as relações entre as situações imediatas. E essa crença delirante serve como contexto que regula a maneira geral como a pessoa funciona. E isso produz efeitos na interação com as outras pessoas, que acabam liberando a atenção e fortalecendo o delírio. Com o tempo, os delírios mais inusitados são selecionados por serem mais efetivos para atrair a atenção das pessoas. E essa seleção contribui para que apareçam variações de delírios cada vez mais inusitados. E existem vários outros padrões de comportamentos, além da alucinação e do delírio, que servem como indício ou como critério para a esquizofrenia, como a diminuição nos cuidados com a aparência, mudanças de humor e a expressão emocional incomum, que são indícios de um histórico de exposição a eventos punitivos, perda do acesso a gratificações sociais e familiares e dificuldades para conseguir reverter ou escapar dessas condições. Esquizofrenia, portanto, é o nome que damos para um conjunto de comportamentos alterados desenvolvidos em uma história complexa de interação entre muitas variáveis, que inclui desde variáveis químicas, como a dopamina, até as variáveis presentes no histórico de desenvolvimento dessas alterações, que englobam as vivências sociais e familiares, que em boa parte das vezes se constituem de um histórico complicado, com eventos traumáticos, abusos, agressões físicas, verbais e designações depreciativas dentro da própria família. E essas alterações comportamentais ocorrem e se desenvolvem com funções diferentes
dentro da história e do contexto de cada um. Por isso, a identificação da função comportamental é muito importante. Essa noção é indispensável para que uma avaliação detalhada possa subsidiar intervenções planejadas com a colaboração entre psiquiatras e psicólogos. No artigo A Esquizofrenia na Compreensão Analítico-Comportamental, as autoras apontam que boa parte das intervenções em esquizofrenia visa minimizar comportamentos chamados de problemáticos, principalmente porque eles incomodam a família e a sociedade e deixam o bem-estar do esquizofrênico em segundo plano. O ideal é que os procedimentos sejam apropriados a cada caso e que promovam o desenvolvimento da autonomia e de habilidades para lidar com as próprias alterações comportamentais. E para isso, a família deve estar compromissada com o seguimento das instruções de como favorecer o bem-estar social e ocupacional dessa pessoa. Em outras palavras, o foco deve ser o bem-estar do paciente e não necessariamente a diminuição dos incômodos que talvez os comportamentos dele provoquem em outras pessoas. Se você tem interesse em mais detalhes desse tema, sugiro que leia o artigo Estudo do Comportamento Psicótico pela Análise do Comportamento. A referência e os links estão na descrição. Deixe nos comentários a sua dúvida ou sugestão de tema. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha e obrigado por assistir mais esse vídeo do Ciência do Comportamento. E até a próxima!